A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar início ao culto de louvor e adoração ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Nós que estamos aqui, aqueles que passam também a nos acompanhar, através da página da igreja, sejam também muito bem-vindos em nome de Jesus para adorar, para glorificar o Senhor, para render culto a Ele. Por isso nós estamos aqui. Cultuar o único que é digno. Vamos abrir nossas Bíblias, o Salmo de número 75. Salmo 7,5, para nós darmos início. Salmo 75. Salmo 75. Na minha Bíblia aqui está escrito assim, o título é Deus é Juiz, que diz assim: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus montes, cujo vinho espuma, cheio de mistura. Todo-poderoso Deus, reto juiz, o Senhor que sonda e conhece todos os corações, todas as vidas, o Senhor que sabe tudo, o Senhor que entende tudo, o Senhor que é criador de tudo e de todos, o único que é digno de receber, o único que é digno de ser adorado, de ser glorificado, de ser mencionado como Deus. Tantos querem, Senhor, tantos buscam, tantos necessitam, Senhor, receber para si mesmo, Senhor, honra e glória humana, mas, Senhor, somente a Ti seja dado todo louvor, toda a honra e toda a glória. E naquele dia, Senhor, todos verão. Naquele dia, Senhor, todo joelho vai se dobrar, toda língua confessará que há um só é digno de receber o louvor e nos dá. É porque o Senhor nos deu, através, Jesus, do teu sacrifício, através da vida que está em Ti, do teu sangue precioso derramado na cruz do Calvário, para nos salvar e para nos dar vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor. Glória te damos, honra, Senhor, nós te damos. No culto, no lar, não importa, a partir daquele momento ali, onde se reúne o seu povo, onde estão reunidos, ali é a igreja, é a extensão da igreja. Quando eu falo extensão da igreja, não é extensão desta igreja, mas extensão da igreja na terra. Então vamos adorar, vamos glorificar o Senhor, porque a igreja está aqui reunida para isso, para o louvar, para o adorar. Aleluias. Obrigado, Jesus, por este momento, Senhor, tão precioso. Tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme
nós ministramos, Senhor, a nós, Senhor, e a todos aqueles que buscam, todos aqueles que desejam, todos aqueles que necessitam, porque aqueles que precisam, Senhor, aqueles que estão com sede, Senhor, buscam em Ti e acham conforto, alívio, refrigério, salvação, cura. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Glória a Ti, Cordeiro Santo de Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Aleluia. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Obrigado, Cordeiro de Deus. Aleluia. Aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrega. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, vamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, vamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Sobre toda a morte Ele venceu, aleluias, para nos dar vida, aleluias, nele, por Ele e para Ele são todas as coisas, aleluias, no Senhor. Vamos orar ao Senhor, aqui representado, cada Senhor, aqui que está representando o seu lar, Senhor, que está precisando, que está necessitando de intervenção, Senhor, que está precisando de direção, que está precisando de um caminho, de uma orientação, aproveitando este momento para te pedir, Pai, em nome de Jesus, dá, Senhor, o entendimento, dá o caminho, Senhor, dá a direção, dá a palavra, dá, Senhor, o ouvir, o entender, o compreender, Senhor, o saber, Senhor, que o Senhor atentar para a sua voz e saber que o Senhor está em tudo, agindo em tudo, Senhor, nas grandes coisas, nas pequenas, nas médias, em tudo aquilo que compreende, Senhor, o nosso ser, o nosso viver, o nosso da família, embaixo da família, por fora da família, no centro da família. O Senhor está em tudo, Senhor, e não há como estar fora se declaramos que Jesus Cristo é o Senhor. E te pedimos, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada família e cada lar, em nome de Jesus, com toda sorte de bênçãos, essas aqui ditas por cada um de nós, e aquelas que nós nem mesmo, Senhor, sabemos que palavras usar, porque sabemos, Senhor, que somos limitados, mas o Senhor é todo poderoso, entende tudo, sabe tudo, muito além daquilo que nós podemos pedir ou sequer pensar. O Senhor sabe todas as coisas, e o que nós mais precisamos está, Senhor, em nome de Jesus,
sobre as tuas mãos, sobre os teus desígnios, sobre a tua palavra de ordem. Se assim o Senhor determinar, será, e não há o que possa impedir, em nome de Jesus. Se assim o Senhor determinar, te pedimos, Pai, clamamos, determina, Senhor, bênçãos sobre as nossas vidas, da sorte que nós precisamos, em nome de Jesus. Abençoa os dízimos e ofertas que serão depositados neste momento no gasofilácio, Senhor. Clamamos, Pai, em nome de Jesus, e receba, Senhor, o louvor, a honra e a glória, não a nós, jamais a nós, mas somente a Ti, Senhor Jesus. Aleluias. A glória a Ti, Jesus. Que é pequenininha, tem, cada um na sua fase, cada um no seu momento de vida, tem, mas a diferença é que aquele que confessa e declara, aquele que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, que o busca, que o tem na sua vida, como nós oramos aqui, dentro, fora, em cima, embaixo, ao lado, em tudo no seu ser, sabe a quem recorrer. E sabe que basta apenas uma palavra dele, um toque, um momento, e vem o refrigério, né? Vem a cura de um Deus tirano, de um Deus somente vingador. Não, Deus é bom, o que vem dele é bom. Nós não entendemos muitas vezes que a bondade dele é expressa às vezes da forma que nós não queremos,
Mas se atentarmos para a sua voz, para reconhecermos o que Ele está fazendo, veremos que é bom. Vamos adorar ao Senhor que é bom. Aleluia. Porque Ele é bom. Glórias a Ti, Jesus, porque o Senhor é bom. E a Sua fidelidade e o Seu amor dura para sempre. Me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia ao meio ao fogo, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, entrego tudo a Ti. Aleluia. Tua bondade me seguirá, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Glórias sejam dadas ao Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Jesus Cristo, Senhor. Glórias a Ti, amado Deus. Aleluia. Podemos sentar, amados. Glória a Deus. Amém, igreja? Graça e a paz. Amém, igreja? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amados, é tão gostoso, né?
reconhecermos esse Deus na nossa vida. É tão gostoso sabermos que existe um Deus tão poderoso, existe um Deus tão grande, um Deus que criou os céus e a terra, aonde o salmista diz que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, e é mais maravilhoso ainda nós sabermos que Ele nos ama, e Ele é bom em todo o tempo na nossa vida. Quando me foi dada a oportunidade de ministrar sobre a palavra dele, eu questionei, falei: Senhor, o que dizer, né? Qual mensagem? O que falar? Qual mensagem à sua igreja? E o Espírito Santo falou claramente ao meu coração que Ele queria falar com aqueles que são chamados, aqueles que são escolhidos dEle. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Amém. Deus quer falar com aqueles que são escolhidos, aqueles que são chamados dEle, aleluia. Quando nós... É interessante porque às vezes nós achamos que foi quando nós levantamos a nossa mão, nós escolhemos o Senhor, e a palavra diz que é o contrário, que Ele nos chamou, Ele nos escolheu, e nos fez povo seu, aleluia, herdeiros de Deus, amados por Deus. Nós não podemos estar meramente num lugar como esse, num culto como esse, por estar. Se nós estivermos num lugar onde se reúne, buscando a palavra, buscando a presença, onde se reúne cultuando ao Senhor, apenas por estar, é perca de tempo, entenda isso, é perca de tempo. Nós temos que estar num lugar como esse, entregando o nosso culto ao Senhor. A Bíblia, a palavra dele demonstra em vários textos, em várias liturgias, que quando o Senhor Jesus caminhava em meio ao povo, sempre tinha alguém que aproveitava a oportunidade de se entregar totalmente a Ele. Quando Jesus estava caminhando, chegou um cego e aproveitou a oportunidade e falou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego precisava de algo, ele não perdeu a oportunidade. Um homem que já tinha lá um status social alto, de alto nível, chamado Jairo, quando a sua filha estava na sua casa morta, ele deixou tudo e foi até o Senhor Jesus e disse assim: Mestre, eu preciso do Senhor. Não perdeu a oportunidade. E quando ele chegou, o Senhor Jesus falou para ele: tem de bom ânimo, se acalma. Quando Jesus estava jantando na casa de Simão, e ele estava com a mesa cheia, chegou por detrás da mesa, por detrás da multidão, daquela multidão que estava com ele, uma mulher, que trazia consigo um vaso, com unguento, um perfume raríssimo e caríssimo daquela época. E a palavra diz que quando ela chegou diante do Senhor Jesus, ela quebrou aquele vaso e começou a derramar nos pés do Senhor Jesus. A oportunidade, ela aparece para que nós, aleluia, se entregamos totalmente ao Senhor Jesus. Nós, que eu digo, é nós os escolhidos, nós os chamados, nós aqueles que o Senhor tirou lá de fora, do mundo lá fora, da nossa vida que nós tínhamos, nos colocou entre príncipes, entre princesas, uma geração eleita para fazer a diferença. Amém? Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Jeremias, no capítulo 18. Se você se encontrou, coloque de pé em reverência à palavra do Senhor Jesus. Nós vamos ler do versículo 1 até
versículo 5. Amém? Jeremias, capítulo 18, diz assim a palavra do Senhor: de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Apontou o dedo e disse: é tu a quem eu chamo, é tu a quem eu escolho. Nós, Senhor Deus, ó Pai, estamos aqui para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor, fala com a tua igreja. Senhor Deus, ó Pai, que o nosso coração possa arder como ardia, ó Deus, ó Pai, o coração daqueles que estavam caminhando junto contigo num caminho de Emaús. Que o nosso coração, ó Deus, ó Pai, possa queimar como, Senhor Deus, ó Pai, labaredas vivas do Senhor. Que o teu santo nome, ó Pai, venha a ser glorificado em nossas vidas, por aquilo que o Senhor fizer, aonde nós estivermos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Pode tomar seu assento? Amados, Jeremias é um homem que, se você já leu o livro dele, ou se você quiser ler na sua casa, o capítulo 1 fala que ele é escolhido, que ele é chamado desde o ventre da mãe dele. O capítulo 1 do livro de Jeremias fala que o Senhor já tinha escolhido ele antes mesmo dele nascer, antes mesmo que ele tivesse sido formado, o Senhor já tinha escolhido ele. E quando o Espírito Santo falava ao meu coração sobre chamados, sobre escolhidos, confesso que eu tive um pouco de dificuldade, porque dentro da palavra do Senhor está cheio de homens, cheio de mulheres que foram escolhidas, que foram chamadas e que fizeram a diferença. E isso confunde um pouco a nossa mente, confunde um pouco, transforma a nossa maneira de reagir mediante a situação. E quando eu li sobre Jeremias, sobre o livro que Jeremias escreveu, eu comecei a entender que ele sendo chamado, ele sendo escolhido por Deus, ele, por muitas vezes, a mensagem a qual ele pregava era uma mensagem impopular, uma mensagem que, na época dele, era uma mensagem que afrontava os poderosos da época. Era uma mensagem que ia totalmente ao contrário de outros profetas que existiam na época. Uma mensagem que era verdadeira, uma mensagem que era genuína, uma mensagem que era diretamente do céu. Uma mensagem a qual ele ouvia de Deus e ele expressava para o povo. Uma mensagem a qual o povo muitas vezes não estava acostumado a ouvir. Ele trazia uma mensagem onde a mensagem dos falsos profetas era uma mensagem que massageava a alma, uma mensagem que massageava o ego, melhor dizendo, das pessoas. Era uma mensagem a qual os profetas, os falsos profetas da época falavam: vocês podem viver da maneira que vocês bem entendem, vocês podem fazer o que vocês quiserem. O Deus de vocês, Ele não vai castigar vocês. O Deus a qual vocês servem, Ele não é tão mau assim, Ele não é tão ruim. Não é isso que, antes de louvar esse último hino, o Yuri falou? Ele falou que nós temos um Deus bom, sim. E as pessoas colocam um Deus como um cara que Deus não iria se importar. E Jeremias levava uma mensagem totalmente ao contrário. Jeremias levava uma mensagem falando assim: povo de Israel, se arrependam. Povo de Israel, lembra do Deus que tirou vocês lá do Egito. Povo de Israel, lembra vocês do Deus que transformou a vida de vocês. Do Deus que chamou, do Deus que escolheu vocês, que deu um banho de misericórdia. De um Deus que coloca vocês para ser diferente. O Deus que coloca vocês para fazer a diferença. Sabe o que estava acontecendo com o povo de Israel? Eles tinham esquecido Deus.
Eles estavam vivendo conforme o desejo do seu coração, conforme o desejo da sua mente, conforme eles pensavam: eu vou fazer isso porque não tem problema nenhum. E quando isso começou a acontecer, eles começaram a tomar um partido com aquele povo, ouvir os falsos profetas. O povo decidia ouvir os falsos profetas. Eles não se arrependiam. Eles não se arrependiam. Até que o Senhor chama Jeremias e fala para eles assim: acabou o tempo. Acabou o tempo, Jeremias. Esse povo vai sofrer a minha ira, esse povo vai sofrer o meu castigo. A mensagem que você trazia, eles para nós pararmos e analisarmos ela. A decisão é nossa. A decisão era daquele povo. Deus usava o profeta para falar com eles. A palavra de verdade, a palavra de salvação, a palavra de arrependimento. E a decisão estava na mão deles. E o que eles decidiram? Ouvir os falsos profetas. Eles decidiram que a palavra dos falsos profetas era melhor para eles, não reconhecendo que aquilo que Deus falava, que aquilo que Deus ordenava, ou aquilo que Deus mostrava para eles, através do profeta, verdadeiramente, eles escolhiam outra coisa. Sabe por que isso acontecia? Porque o profeta falava para eles: larga a mão desse pecado, arrependa-se disso, isso que você está fazendo desagrada a Deus. E toda palavra que vem a nós, que confronta a nós, que confronta o nosso coração, que confronta o nosso ego, toda palavra que confronta o nosso viver, o nosso cotidiano, ela tem muito mais chance de ser rejeitada. Ela tem muito mais chance de ser, falar: não, isso não é de Deus. Às vezes nós até falamos que não é de Deus. Às vezes nós até colocamos, falamos assim: não, Deus não é isso, Deus não faz isso. Deus é muito bom. Deus, Ele me ama. E o que a palavra diz? Que por amor, aleluia, o Senhor Jesus nos coloca nos caminhos dEle. Por amor o Senhor Jesus nos desperta, por amor o Senhor Jesus corrige. É por amor. Jesus chama a nossa atenção, Jesus usa profeta, Jesus usa a palavra dEle, Jesus usa pregador para nos colocar no trilho, porque Ele nos ama. Muitas vezes a palavra ela vem e nos confronta, faz doer o nosso coração, a nossa alma, faz a lágrima rolar, faz nós pararmos e pensarmos: é porque Ele nos ama, é porque Ele te ama, é porque o Senhor Jesus te ama, por isso que Ele te corrige. Ele fala assim: meu filho, para com isso, minha filha, não vai por esse caminho, ora, desperta. É por amor, é por amor. Não é porque você falou assim: eu te escolho, Deus. Não é apenas por isso. Não é porque você está no culto todo domingo, todo sábado ou toda quarta. Não é somente por isso. É porque Ele te amou primeiro, aleluia. Porque o amor dEle te alcançou antes mesmo que você tivesse sido formado. Antes mesmo que você foi levantado para o povo de Israel, o povo de Judá, para ser despertado. E aquele povo não ouviu a voz do profeta. E o Senhor disse para ele: chega, o tempo acabou. A tolerância chegou ao fim. Agora você vai e diz para o povo na cidade que era do Senhor Jesus Cristo. Aquele povo começou a ser cativo, aquele povo começou a virar escravo, aquele povo começou a ser um povo miserável. Aquele povo começou a ser um povo onde as pessoas, eles começam a ficar vagando,
Eles começam a ouvir falar: ó, Deus está ali, eles correm para lá. Não, não, Deus está lá, eles correm para lá. Não, Deus está vindo lá de outro lugar, eles correm para outro lugar. Acontece dessa forma. Aquele que não tem um Deus verdadeiro, um Deus com D maiúsculo, um Deus fiel, um Deus grande, poderoso, ele começa a bater cabeça em todo lugar. Ele começa a querer buscar as coisas, muitas vezes com as suas próprias mãos. E fazia coisas que eram abomináveis ao Senhor. Aquele povo se perdeu totalmente. Aquele povo começou a buscar em outros lugares o que eram para eles buscar em Deus. O prazer deles não estava mais em adorar, o prazer deles não estava mais em engrandecer o nome desse Deus Santo. Se nós lermos alguns salmos, esses salmos eles exaltam ao Deus verdadeiro, dizendo que Ele era poderoso nas batalhas, poderoso nas guerras, que Ele fazia o seu povo vencer com apenas o sopro da sua boca, que a sua voz era tão poderosa como um som de muitas águas, como um som de trovões. Este era o tipo de adoração que eles levavam a Deus. Esse era o tipo de adoração que eles apresentavam diante do Senhor, reconhecendo a grandeza dEle, reconhecendo a bondade dEle, aleluia, sobre o povo de Israel. Se você tem a oportunidade, leia Salmos todos os dias e você vai ver que o livro de Salmos, que é conhecido como Cânticos, era aquilo que eles cantavam para engrandecer ao Senhor. Todas as formas que eles tinham de adorar, de exaltar a Deus, foi composto no livro de Salmos. Tudo aquilo a qual eles passavam, todas as situações a qual eles estavam, eram levadas a Deus em forma de cânticos, de salmos. E lá nós vemos salmos de adoração pela maior parte, reconhecendo a grandeza desse Deus. E lá nós vemos a forma deles reconhecer que Deus era maior do que todas as outras nações, do que todos os outros deuses. E se nós chegarmos num salmo, escrito pelo levita, o salmo de número 137, nós vamos ver que eles estavam diante do rio Eufrates, lá na Babilônia, sendo cativeiro já, com os olhos cheios de lágrimas, chorando. Nós já penduramos a harpa, nós já deixamos ela de lado, porque tudo que tem dentro de nós é somente pranto, é somente choro, é somente angústia. O povo de Israel estava numa situação, amados, que se você levar a fundo, dá vontade de chorar. O povo de Israel estava totalmente desanimado, o povo de Israel estava totalmente humilhado. Sabe por quê? Esqueceram do Deus verdadeiro. Esqueceram que eles eram escolhidos, esqueceram que eles tinham sido chamados por esse Deus. Deixaram Deus de lado. Deixaram Deus de lado. Quando Deus fala para o profeta assim, ó, o tempo findou, o meu juízo vai cair sobre eles. Deus olha para eles e fala para o profeta e faz algumas perguntas. No capítulo 2 de Jeremias. Para que esse povo se tornou vaidoso, se tornou leviano, se tornou raso. E Jesus, além de falar com aquela geração, porque Jeremias era de uma outra geração, tinha nascido no cativo, em meio ao cativeiro.
Jesus fala para eles: que injustiça eu cometi com os pais de vocês. Jeremias olha para ele e fala: oh, não é de agora, preste atenção, não é de agora que vocês estão me deixando para trás, que vocês estão se tornando vaidosos. Imagina Deus olhando para mim, Deus olhando para você e perguntando assim: ó, o que eu tenho feito que não tem te agradado? O que eu tenho feito que não tem sido suficiente para você? Que injustiça eu tenho cometido com você? Para que você venha chegar a mim com vaidade, para que você venha chegar a mim com leviandade. Sendo bem simples aqui. Deus olha para nós e pergunta: que injustiça eu tenho cometido contigo, que você não tem sido 100% fiel a mim? Eu não estou falando de erro, eu não estou falando de pecados, porque isso, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos cometer. Eu estou falando de verdadeira adoração diante de Deus, aleluia. Estou falando de você chegar com o coração e falar: Senhor, eu te amo porque o Senhor é bom, aleluia. Não é você chegar e falar: Senhor, eu te amo porque o Senhor me deu isso, porque o Senhor me deu aquilo. Eu estou falando de uma adoração a nível de Jó. E se você conhece, creio eu que conhece. Quando Satanás volta, vai se apresentar diante de Deus. Deus pergunta para ele: de onde vem Satanás? Ele fala: eu estava rodeando a terra. E o que Deus fala para ele? Viste lá o meu servo Jó? Homem fiel, íntegro, reto nos seus caminhos e que se desvia do mal. Para você é Deus falando: que injustiça eu tenho cometido para que você não seja fiel a mim. Você pode até falar: o irmão, ou a irmã, ou a igreja tem me machucado, e Deus olha para você e fala: e eu, o que eu tenho feito para você? Que injustiça eu tenho cometido contra você? Porque até onde eu sei, eu venho na igreja, eu encontro com os irmãos, é para adorar esse Deus, é para agradecer o que Ele tem feito na minha vida, é para engrandecer o que Ele é na minha vida, independente, aleluia, de situações. É diretamente, é eu e Deus. Lembra a Ana? A Ana chega diante, lá no templo, e começa a dobrar o seu joelho e falar com o Senhor. E a oração dela era tão angustiada, uma oração de angústia, que parecia que ela estava bêbada, embriagada. E o sacerdote olha e fala para ela: ei, aparta de você esse vinho. Ei, você veio no templo, mas olha a situação que você está. É só um exemplo. A situação, a adversidade em volta dela estava totalmente ao contrário. As pessoas olhavam para ela e acusavam dele. Mas só Deus sabe o que tem dentro de você. Só Ele e você sabe como está o seu coração. Só Ele e você sabe a maneira que você está vivendo, ou a forma que você está vivendo. E ela olha para ele e fala assim: não, meu Senhor, o meu espírito está angustiado, a minha alma está aflita. Saiba que isso acontece dentro de nós, porque o salmista, aleluia, há momentos que tudo a qual nós conseguimos diante do Senhor é chorar, derramar lágrimas diante dele. Isso vai acontecer com cada um de nós. Aconteceu com Jesus, antes da última ceia. Jesus chama os discípulos e fala assim: ó, vamos orar, vamos cantar hinos. Olha, Jesus dá a receita: ó, nós estamos passando um momento, vamos cantar hinos, vamos orar.
apenas é nosso Deus, aleluia. Quando a nossa alma está aflita, angustiada, sabe o que Jesus fez? Ele não foi murmurar com os discípulos para ele. Desperta, procurar fundo, quando o Senhor Jesus diz isso dentro do texto. A palavra que é usada, momento a qual ninguém, nada, eu digo aqui, pode nos ajudar, somente o Senhor Jesus Cristo, somente o Espírito Santo de Deus, pode nos tirar dessa situação ou dessa posição. E Jesus, por se sentir dessa forma, por se sentir dessa maneira, Ele vai orar. O profeta é usado por Deus para dizer para aquele povo que o que Jesus tinha feito, o que Deus, o que o Senhor tinha feito para eles, para que eles tivessem sido assim, dessa forma. A segunda pergunta que ele faz é: que nação é essa que abandona o seu Deus? Que nação é essa? Que povo é esse que abandona um Deus que faz de tudo, abandona ele? E que povo é esse, que nação é essa que abandona esse?